Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite. Bom, deixa eu me apresentar, né? O Eduardo falou que eu ia me apresentar melhor. Meu nome, como ele disse, é Alessandro. Eu tenho errado minha idade ultimamente, depois que eu faço 30, perdi a conta, assim. Mas eu acho que eu tenho 32 anos. É tão comum no nosso meio de tristeza, de depressão. É só prestar atenção ao nosso redor que a gente vai perceber o olhar triste e o sorriso forçado. O olhar triste e o sorriso forçado. Não é difícil perceber isso. Às vezes eu acho, por exemplo, que o exagero nas baladas, né? O pessoal sai, apronta todas, né? É um sintoma da tristeza. Na verdade, aquilo que era para ser um sinal de alegria, né? O cara vai, explode em alegria, é um sintoma da tristeza, é um disfarce. Sabe por quê? Eu fico pensando, né? O que é uma festa? O que é uma festa? Uma festa é a celebração de algo bacana. Por exemplo, né? Dia do aniversário de casamento, lá a gente faz uma festa. Dia do nosso nascimento, a gente faz Natal, a gente faz uma festa. É interessante, né? Hoje, se nós formos olhar a forma que, sei lá, que a sociedade se estrutura, nós temos festas todo final de semana. Basta tentar e pagar, não é isso? A balada, só que são festas que não celebram nada. Então eu fico pensando se o exagero na balada não é um sintoma da tristeza. Eu lembro uma vez, estava em Petrópolis, perdão, todos os meus exemplos vão ser de Petrópolis, não estou me localizando geograficamente aqui no Rio para dar exemplo ainda, mas eu estava em Petrópolis, eu fui num show do Roupa Nova, né? Estava lá cantando, seguindo no trem azul, aquela coisa toda, né? E aí chegou uma menina, assim, estava vendo o show lá em pé, lá vendo, estava aquele show bonito. E aí tinha duas coisas que eu reparei. Primeiro foi uma menina, ela veio andando assim, ela atendeu o celular, eu vou imitar, tá? Aí eu imagino que a pessoa do outro lado tenha perguntado para ela assim: como é que tá o show, né? Eu vou imitar assim. A resposta dela foi: tá bombando! Aí eu olhei para ela e falei: tá no mesmo show que eu, né? Não parecia assim, o show tava legal, mas a sensação que eu tinha é que tinha que se criar uma artificialidade para dizer que tinha uma felicidade que não estava presente de verdade, estão entendendo? Eu vi isso em alguns garotos à minha volta. Aquele dia eu fui para casa pensando. Então basta olhar para o lado. Desculpa, estou errado. Não basta olhar para o lado para perceber que tem tristeza no mundo, não. Basta olhar para dentro, na verdade. Assim, acho que o primeiro olhar, né, é o olhar interno. Basta a gente olhar para dentro que a gente encontra tudo isso, né? Expresso de outras maneiras, mas a mesma realidade. Uma realidade de irritação, de insatisfação, de tristeza, né? E nessa nossa reflexão de hoje, antes de tentar pensar um caminho de solução, eu quero identificar por que a gente é triste, né? Por que a gente é triste? Por que nós temos tantos, maracujás de gaveta, talvez, né? Por quê? Afinal de contas, né? Qual é a razão da tristeza? É engraçado, né? Quando a gente pergunta para alguém assim, o que falta na tua vida? A resposta às vezes é fácil, né? Faltando dinheiro, né, Alessandro? É engraçado, porque a gente acaba equacionando todos os nossos problemas aos problemas econômicos. E às vezes faz sentido, não estou desmerecendo isso não. Se eu tivesse dinheiro, por exemplo, hoje, podia trabalhar menos. Se eu tivesse dinheiro, eu poderia viajar. Para os mais jovens aí, também estou nessa, podia ter um PlayStation 4. Sim, para os mais velhos, podia comprar uma outra casa, não sei o que você queria. Gente, com dinheiro a gente pode ficar até mais bonito. Às vezes eu fico vendo foto de jogador de futebol antes de estar na... Vocês já viram isso? Agora na Copa eu vi alguns da seleção, falei, nossa senhora. Se não me dissesse que era a mesma pessoa, eu não acreditaria. Só que, minha gente, de verdade, essa não é a resposta. Claro que o conforto material é algo bom. Só que o problema é que cada vez mais a gente vive um conceito de felicidade que está ligado ao consumo. Tenho, logo sou, né? E aí o meu valor está na marca da roupa que está no meu corpo, no carro que eu tenho, onde eu moro, né? Gente, isso é muito pouco, né? Minha esposa, ela trabalhou numa loja infantil
E diante dela tinha uma loja lá que vendia roupas muito caras, né? Algumas mais caras, outras menos caras, mas vendia. E aí aí um dia ela passou, estava a amiga dela com ela, que trabalhava com ela, e virou e aí a amiga disse assim: nossa. Aí viu uma calça lá, não lembro quanto era, 600, 700 reais, era um preço assim. E aí a moça falou: eu nunca compraria essa calça. E a gente também, e a minha esposa, eu muito menos, né? Não tenho. Ela, sabe por que eu nunca compraria? Porque todo mundo vai achar que é da Rua Tereza. Vocês não sabem o que é a Rua Tereza, né? Uma rua de comércio popular em Petrópolis. Sei lá, aqui seria... Todo mundo vai saber que é da Uruguaiana, não sei, alguma coisa desse tipo, se fosse fazer a comparação, né? Repara, né? Por que aquela menina não tinha coragem de comprar a calça? Na verdade, a marca da calça e a percepção do preço da calça era o valor que ela tinha diante dos outros. Que tristeza, né? Valer tão pouco. E isso dessa menina não é tão incomum, está presente na gente, não. Olha só, eu fico pensando, né? Não, na verdade, fico pensando, não, tenho certeza. Vim aqui para te dizer uma verdade que eu preciso ouvir também, né? Que a causa principal da tua tristeza não é que você não possui alguma coisa. Não é isso. A causa principal da tua tristeza e da minha não é não possuir alguma coisa, né? Eu casei faz 3 anos. E às vezes olhando assim, como casado, né, eu fico olhando quem é casado há mais tempo que eu, para aprender. Por enquanto, sei lá, estou aprendendo, né? Acho que estou fazendo direito, estou tentando. acho que estou fazendo direito. Então, fico olhando às vezes quem é casado mais tempo, fico olhando os bons exemplos, os maus exemplos também são úteis, né? Não é assim que eu quero fazer, né? A gente fica olhando, fica reparando. E às vezes eu reparo, né, que uma coisa que dá muita crise em casal é falta de dinheiro, né? Já dá sempre problema. Não, o nosso problema foi que faltou dinheiro. Claro que isso é um problema, assim. Tipo, ela está precisando do fundamental, do necessário. Só que, na verdade, a dificuldade, dependendo de como ela é vivida, ela não separa, ela junta. Tem casal que passa por coisas assim que fica mais próximo. Então eu cheguei à conclusão que, na verdade, a falta de dinheiro é um problema. Só que o que separa o casal não é a falta de dinheiro, é a falta de Deus. Porque quando Deus está presente, até aquela falta, ela se torna motivo de proximidade. Vamos lá. Falando demais disso, assim, né, desse meu momento aí. Ainda bem que no casamento não tem estágio probatório, né? A gente casa de uma vez só. Você imagina, chega 3 anos, aí vai ficar ou não? Ia ser mandado embora, mas aí não tem jeito, a gente casou, até que a morte os separe. Vamos continuar. Quais são então as causas da tristeza? Falei um pouco dessa questão do consumo, mas o seguinte, primeira causa, né? Inversão de prioridades. Caramba, né? Duvido que vocês esperavam que eu ia falar isso. Vamos lá. Inversão de prioridade. Vamos pegar o seguinte. O que é importante para você? Vamos pegar a lista, que eu diria para mim, né? Deus, né? A família, o trabalho, sei lá, um tempo livre de vez em quando, né? Os amigos. Agora, a oração, né? Se eu for perguntar, eu sempre faço isso com adolescentes. Aqui eu estou com um grupo mais velho. Com adolescente eu pergunto assim: a família é importante? Aí eles, Aí o estudo é importante? Eles, Aí vocês agem como se eles fossem? Agora eu botei um monte de coisa. O que é importante na tua vida, né? O que é importante na minha vida? A minha vida é uma tradução das minhas prioridades? Muitas vezes não é. A oração, por exemplo. A oração é uma coisa que acredito que todos nós consideramos importante. E é uma coisa muito fácil de largar, não é verdade? Repare, quando a gente considera algo importante, não vive como se aquilo fosse. Santo Agostinho fala uma coisa que me faz pensar muito, né? O que é o mal? O mal é a escolha do bem menor sempre. E é isso, diante de Deus é mais ou menos, por exemplo, né? Eu tenho que estudar. Dando um exemplo, eu sou professor, né? Tenho que estudar. E aí eu não estudo e vou, sei lá, fazer o quê? Dormir, estou com sono. Dormir é um bem. Só que eu não estudo e depois não passo na prova. Eu troquei um bem maior por um bem menor. Isso causa tristeza. Na hora não. Por exemplo, aqui isso é raro, mas quem vocês que conhece Petrópolis é frio.
Tava 6 graus esses dias aí, 5, olha só que coisa maravilhosa, né? Tava 5, 6 graus. Então assim, imagina, e chove direto, tá? Você tá, o grupo de oração que começa às 7h45, né? Lá, mas pode 7h30, 8 horas, os grupos também. Você tá saindo de casa, você está na tua casa, chegou do trabalho, tomou um banho. Sair do banho é terrível, tomar banho é bom, mas sair do banho é terrível, aquele frio. E de repente se coloca aquela alternativa, né? Uma cama quentinha ou sair debaixo de chuva a 6 graus para chegar na igreja. A cama é um bem. Vou falar que é um mal, é ruim. A cama, descansar é um bem. Encontrar com Deus é um bem maior. Me entristece quando eu escolho aquilo que é menor. Se a gente for lembrar, a Bíblia nos ensina isso. Lembra de Esaú e de Jacó? Esaú, filho mais velho, tinha direito a toda a bênção e a primogenitura. Um dia voltou com fome do trabalho. E aí o Jacó, o filho mais novo, falou: olha só, eu te dou um prato de lentilhas se você me deixar ser primogênito. Primogênito é o filho que tinha direito a todas as coisas, era o mais velho. Ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o teu prato de lentilha? O que é aquilo que é uma inversão de prioridade e que no fundo está te frustrando? A gente sabe que não é o caminho, mas insiste nele. Segunda causa da tristeza. A primeira é a inversão de prioridade. A segunda é a falta de um ideal. Alice nos Países das Maravilhas, vocês já viram o filme ou leram o livro, tem uma cena que eu acho muito legal. Alice chega correndo, aí aparece um gato. Aí ela vira para o gato e pergunta: para onde eu vou? Aí o gato diz para... Não, qual é o caminho? Aí o gato diz para ela: para onde você quer ir? E aí ela responde: não sei. Aí o gato dá uma resposta que dá o que pensar. Ele responde: para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Na verdade, quando falta meta, quando falta ideal, e quando falta um ideal nobre, não é qualquer ideal não, quando a nossa vida é frustrante porque ela não vai para lugar nenhum. Eu lembro, né? Tem um aluno, né? Dei aula há muito tempo, hoje eu dou aula no ensino médio, dei aula há muito tempo na universidade. Tem um aluno, aqui eu posso até falar o nome, né? Porque ninguém vai conhecer o cara, mas eu não vou falar não, aluno X. E aí esse aluno era um aluno muito querido, né? E aí um dia ele me chamou assim: Alessandro, vai lá em casa. Vamos lá em casa, a gente bate um papo, joga um videogame. Aí eu falei: tá bom, cara, vamos marcar um dia aí. Ele marcou um dia para eu almoçar na casa dele. Agora imagina a mãe recebendo o professor do filho na universidade. Eu era uma autoridade naquela casa. Cheguei lá, aquela mesa linda, falei: caramba, tudo isso para mim, fiquei até emocionado, né? Eu fiquei até emocionado. Bom, cheguei lá, aí fui lá, a mãe dele me acolheu muito bem, foi muito legal. E aí ele começou no quarto a falar que ele era muito frustrado, que ele era muito triste, que eles começavam uma coisa e não terminava. E aí eu falei: cara, vamos lá, você tem que saber onde você quer chegar na tua vida. Qual é o teu ideal? Pelo que você estaria disposto a morrer? Pelo que você estaria disposto a morrer? Afinal de contas, só vale a pena viver pelo que vale a pena morrer, né? E aí ele virou: vamos lá, pelo que você está disposto a morrer? E ele ficou assim, eu falei: pô, o que você quer ser, cara? Aí ele tem uns 20 anos, garoto. Ele: cara, para te falar a verdade, o que eu queria mesmo era ser o Batman. Eu: o quê? É verdade. Eu falei: que você queria ser o Batman, cara? Não, peraí, me explique esse negócio. Como é que você queria? Isso é sério, isso não é historinha, isso não é parábola não, tá? Esse diálogo aconteceu. Aí eu queria ser o Batman. Eu falei: não, me explica esse negócio de Batman, cara. Peraí, como é que... Ele: vou te explicar, Alessandro, o Batman. E realmente, ser o Batman era maneiro. Olha só, eu queria ser o Batman. Olha só, o Batman, ele é atleta olímpico em várias modalidades. O Batman, ele é o segundo ou primeiro homem mais inteligente do mundo, lá nos quadrinhos, no desenho. O Batman, ele é rico. O Batman, ele sabe ciência. O Batman o Batman é bom em tudo. Eu falei: cara, não dá. Eu falei assim: bom, tá bom, isso é verdade, mas não dá para ser o Batman. Então o que você quer ser de verdade? O que faltava para aquele cara? Ele queria tudo, e no fundo ele não queria nada, porque não tinha nada pelo que ele estava disposto a se sacrificar. Eu só quero algo de verdade quando eu estou disposto a me sacrificar por esse algo. Isso que é bacana, né? Pensar, por exemplo, a lógica cristã, né? Deus me quis tanto a ponto de sacrificar por mim, porque eu só quero algo de verdade
quando eu estou disposto a sacrifício. Se eu não estou disposto a sacrifício, eu não tenho ideal. E minha gente, ter ideal não é uma coisa, não é uma coisa que você tem 15, 16, 17 anos, não. Se hoje eu não tenho ideais nobres, eu vou ser frustrado. Terceira causa da tristeza: fechamento em si. Um egoísta nunca é feliz, cara. Não tem. Um egoísta nunca é feliz, né? Por quê? Primeiro, o egoísta é alguém que gostaria que o mundo girasse ao seu redor, não é verdade? E tem um problema: o mundo não gira ao nosso redor. Então o egoísta, ele sempre tem alguma coisa do que reclamar. Ele nunca está satisfeito, porque por mais que muitas pessoas façam sua vontade, a vontade dele não vai ser feita sempre. Mas mais do que isso, o egoísta é insaciável. Sabe que nada é suficiente para o egoísta? Sei lá, se a comida tem sal, está salgada demais. Se tem menos, não tem sal. Só que não existe um ponto perfeito para agradar o egoísta, porque tudo gira em torno dele. Pense em uma criança mimada. O egoísta é alguém que é mimado a vida toda. Olhemos para nós, né? Quais são os nossos egoísmos, né? Por exemplo, eu desconfio muito de quem reclama demais da vida. Se eu estava no ônibus, tinha uma mulher falando tão mal dos colegas de trabalho dela, que eu pensei, essa mulher deve ser insuportável trabalhar com ela. Não, eu pensei e falei, cara, não é possível que todo mundo seja vilão. Assim, eu falei, não é possível que todo mundo seja vilão. Quando na verdade está tudo ruim, cabe olhar para mim e dizer, será que não sou eu que estou ruim? Será que não é essa insaciabilidade do egoísmo? Será que eu não estou sendo mimado? Essa foi a terceira causa. A quarta e última causa que eu quero levantar: esquecimento de Deus. Nós somos infelizes quando viramos as costas para a felicidade. Nós somos tristes quando nós viramos as costas para a alegria. Quero partilhar com vocês uma passagem do profeta Jeremias, que é uma passagem que me marca muito. Jeremias 2,13. Jeremias 2,13. Vamos lá, logo depois de Isaías, abre no meio, vai vindo para a direita, Jeremias 2,13. Uma passagem que me marca bastante. Olha só. Podemos? Vamos lá. Olha só, preste atenção nisso. Olha que o profeta Deus fala pelas palavras do profeta Jeremias. Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. O bicho já começa a pegar nessa primeira frase, né? Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas que não retêm água. Eu vou repetir. Porque meu povo cometeu uma dupla perversidade. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, para cavar cisternas fendidas, rachadas, né? Que não retém a água. Olha que interessante. Dentro do meio do teu coração tem uma sede que não cala, que é uma sede de felicidade. Não cala essa sede. Ninguém acordou hoje de manhã, olhou e falou assim, que chato, estou tão feliz. Ninguém acordou e hoje de manhã olhou no espelho e falou, nossa, meu Deus, como eu queria uma depressão. Ninguém fez isso. Assim, ninguém fez isso. Eu posso garantir. Nem aqui, nem ninguém lá fora, ninguém fez isso. Porque no meu e no teu coração arde uma sede profunda de felicidade. E olha o que essa passagem está dizendo. O meu povo se perverte por quê? Porque ele abandona a fonte de água viva para cavar cisterna que não retém a água. O que Deus está te dizendo? Que você, para mim, para nós, né?
que boa parte da nossa infelicidade é pelo fato de que nós viramos as costas para onde a felicidade está e cavamos buracos para reter gotas de felicidade que nem lá ficam, né? Que nós estamos errando a estratégia. Quando eu me afasto de Deus, o meu coração continua tendo um desejo de infinito. Isso é bacana, né? Convivam com as pessoas que vocês, próximas para vocês, que não acreditam em Deus, né? É bem interessante, sabe por quê? Porque a gente percebe que essa pessoa, ela tem que ter algo ao qual ela dedica todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Todos eles têm. Por exemplo, pode ser uma bobeira, sei lá, o cara se veste de personagem, assim. O cara se veste de... Ou então é a internet, é a TV, é a droga. Pode ser uma coisa boa, pode ser o trabalho. Só que na verdade a pessoa torna aquilo o centro da vida dela. Isso é um ídolo. É algo que eu ponho no lugar de Deus. E como eu tenho sede de Deus, se eu não estiver com Deus, eu tenho a obrigação, eu tenho a necessidade de criar um falso Deus, para pelo menos distrair meu coração. É o bezerro de ouro da Bíblia, né? Moisés estava no alto do monte falando com Deus. O povo, não, cadê Moisés? Cadê Deus? Vamos criar um Deus aqui para resolver a nossa coisa. Qual é o problema? Às vezes essas coisas são péssimas coisas. Está na cara que aquilo vai... Fico vendo algumas meninas assim, eu trabalho com adolescente, né? E aí, namorei o cara, ele era um canalha, eu não sabia. Eu sabia sim. Você sabia? Assim, tinha todos os sinais. Só que na verdade aquela menina ansiava por amar e ser amada. E criou um altarzinho no coração dela, onde aquele outro rapaz se tornou um Deus. E vice-versa. E um Deus é alguém sem defeitos. Um Deus é alguém sem defeitos. Isso pode ser besteiras, mas às vezes nós tornamos coisas boas nossos deuses. Sempre lembro de uma amiga, eu tinha por volta de uns 16, 17 anos, e eu e ela trabalhando, pregando um encontro para adolescentes, e ela disse assim: eu quero encontrar alguém para namorar e para casar que ame mais a Deus do que a mim, porque só amando mais a Deus do que a mim, essa pessoa poderá me amar de verdade. Porque se ela me ama mais do que a Deus, eu sou Deus na vida dela. E se eu sou Deus na vida dela, primeiro, eu vou me tornar um inferno na vida dela, e ela vai ter exigências na minha vida que eu nunca vou poder realizar. Pergunta, né? Será que hoje eu não estou abandonando a fonte de água viva e cavando cisternas que não retêm água? Será que não há uma cisterna na tua vida? Fazendo um exame de consciência, eu percebo muitas na minha vida. Isso é burrice, eu tenho que voltar para a fonte de água viva. Quando nós permitimos que Deus seja realmente Deus, nós experimentamos uma alegria nova, né? E essa alegria nos fortalece no dia a dia. Eu lembro uma vez, quando eu comecei a trabalhar, né, eu acordei de manhã. Aí eu estava... Bom, a primeira coisa que a gente faz de manhã, né? A gente acorda, né? A gente fica com raiva porque teve que acordar e depois agradece a Deus por ter acordado, né? Esse, pelo menos o meu movimento é mais ou menos esse, né? Mas eu lembro que nesse dia eu acordei para trabalhar na época e eu estava de manhã cantando, nem lembro que eu estava cantando, né? Aí meu pai falou: Alessandro, tá maluco? O que tá fazendo? Aí minha mãe: olha que legal, né? O garoto vai trabalhar e tá cantando. Eu falei: não, como se trabalhar fosse um negócio muito ruim, né? Mas é mais ou menos isso, né? Nosso trabalho tem cansaço, né? Tá lá, ganharás o pão com o suor do teu rosto. Tem coisa que não é tão legal, todo trabalho tem isso, né? Só que quando eu permito que Deus seja Deus na minha vida, os combates do meu dia a dia ganham uma outra tonalidade. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é minha força. E se essa alegria do Senhor não está na minha vida, aí a coisa complica, né? Aí tudo fica pesado. Lembra disso, né?
Quando eu realmente permito que Deus seja Deus, eu tenho condições de organizar melhor as minhas prioridades, porque eu já comecei com algo que vai arrumar todo o resto. Quando eu permito que Deus seja Deus na minha vida, eu começo a sair de mim e perceber que há mais alegria em quê? Em dar que em receber. Quando eu permito que Deus seja Deus na minha vida, eu percebo que não interessa tanto o que eu tenho. Embora possa ser legal ter, o que me interessa é quem eu sou diante de Deus. Como diz São Francisco, né? O homem vale o que vale aos olhos de Deus. Olha que interessante, né? E eu reestruturo minha vida. Isso é muito importante, minha gente. Eu estava hoje pesquisando, né? Quantas vezes a alegria aparece na Bíblia, né? A palavra alegria é 300 e pouco. E aí vai tendo as variações, né? Alegrar-se, alegra-te. Dá umas 400 e poucas vezes, né? E uma das vezes que ela aparece quase como um mandamento. Olha que interessante. São Paulo diz lá no Tessalonicenses: alegrai-vos. Repito, alegrai-vos. É um componente essencial da vida cristã. Como diz São Francisco de Sales, né, que é um santo que eu tenho uma devoção e um carinho grande. Um santo triste é um triste santo. Um santo triste é um triste santo. Para encerrar, o pessoal quiser fazer aí uma musiquinha aí nesse encerramento. Se o pessoal quiser fazer uma música, tem essa parte, esse melodrama, essa coisa que fica bonito, né? Esse negócio fica bonito. Olha só, para encerrar eu quero dizer só uma coisa. Eu não vim aqui, e se fosse para fazer isso, eu teria dito não ao Eduardo quando ele me chamou, para vender a ilusão de uma vida fácil. Quando eu vim aqui falar que a alegria do Senhor é a nossa força, eu vim ser fiel ao tema, né? Eu vim dizer que a alegria do Senhor é a nossa força, mas que a nossa vida é um combate. Uma coisa que eu aprendi ao ler as Escrituras, né, é que Deus não blinda os seus. Deus não blinda os seus. Jesus não. E a maior prova disso é aquele que nós chamamos de mestre, né? Que não foi blindado, que morreu numa cruz. Deus não blinda os seus. Eu não sei como é que está a tua vida. Pode estar muito legal. No atual momento, graças a Deus eu não tenho que reclamar. Mas ela pode estar passando por uma situação difícil. E lembra disso, Deus não blinda os seus. Deus não prometeu que nós não teríamos problemas. A promessa é o contrário. No mundo tereis tribulações. Ele quase que promete problema, né? No mundo tereis tribulações. Coragem! Eu venci o mundo. A promessa é que mesmo dentro da tribulação, a alegria não ia nos faltar. Mas para isso, a gente tem que se aproximar dele, né? Queria pedir que vocês fiquem de pé para a gente rezar um pouquinho em cima disso. Tanta coisa bacana essa noite aqui, né? A gente teve uma adoração. E às vezes a gente está tão acostumado com o grupo que a gente participa que a gente não percebe o extraordinário daquilo que a gente está vivendo. Hoje, esse final de semana eu fui a Petrópolis, né? E eu estou sem minha comunidade, assim, estou me introduzindo aqui no Rio em comunidade. Estou sem minha comunidade há alguns meses, né? E lá eu falei para eles: galera, o que eu percebo é o que a gente tem aqui é algo lindo, né? É algo extraordinário e que a gente, por estar tão acostumado, não percebe que é extraordinário, né? Hoje você veio para cá, né? E talvez tenha acontecido algo, eu não sei como é que é toda semana, mas muito parecido com o que acontece toda semana, né? Começa com a adoração, a gente se acostuma e a gente esquece o quão extraordinário é isso, né? E quando a gente não espera o extraordinário, quando a gente não se abre ao extraordinário, esse extraordinário acaba não acontecendo. Gente, o que a gente viveu aqui hoje foi algo de Deus, né? Quando você voltar para a tua casa, é isso que você tem que levar. Você encontrou com o Senhor, eu tenho que levar isso. E nessa noite, Senhor, que nós te encontramos, nessa noite que nós falamos contigo, nessa noite que nós ouvimos a tua palavra, nós queremos já caminhar para o encerramento dessa noite pedindo, Senhor, alegra o nosso coração. Que a tua alegria, Senhor, possa ser a nossa força. Que a tua alegria venha ao nosso encontro, Senhor, e nos sustente no combate.
Amanhã, Senhor, eu vou dar aula, eu, Alessandro. Amanhã, Senhor, os meus irmãos aqui voltarão para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para as coisas que fazem todos os dias. E eu te peço, Senhor, que no dia de amanhã, Senhor, já saí daqui também, mas no dia de amanhã, a tua alegria nos sustente. E que independente do que aconteça, Senhor, nós possamos alegrar-nos porque o Senhor está conosco. Sim, Senhor, nós te pedimos hoje que teu Espírito venha aos nossos corações, Senhor. Nós te pedimos hoje que essa fonte de água viva venha manar de dentro de cada um de nós. Eu te peço nessa noite, Senhor, por favor, que eu me ajude a deixar minhas cisternas, Senhor, e me possibilita, Senhor, a mais uma vez beber da fonte da tua água viva, Senhor. Mais uma vez beber da fonte da tua água viva. Manda teu Espírito sobre nós, Senhor. Manda a tua graça, manda teu poder, manda a tua unção. Nessa noite, Senhor, nessa igreja que a gente vem toda semana, nessa noite, Senhor, toca nosso coração. E nós vamos cantar, Senhor, a Ti um canto pedindo o teu Espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, não decepciona teu povo, Senhor. O Senhor que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo, Senhor. Tu que és um Deus vivo e não um Deus morto, Senhor. Tu que és um Deus que fala, venha ao nosso encontro e toca nossos corações. Manda teu Espírito Santo. Espírito, enche a minha vida. enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. vamos mais uma vez do início. Espírito, enche a minha vida. Enche a minha vida. Enche-me com teu poder. Enche-me com teu poder. Pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Erguendo as mãos agora, as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar. E em louvor, te adorar. Meu coração eu quero te amar. Meu coração eu quero Diante do teu altar. Mais uma vez, as minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar. Em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Mantém tuas mãos levantadas agora. E nesse momento, não pede nada, não. Louva a Deus pela tua vida. Louva pelas maravilhas que têm acontecido. Se não tem acontecido tantas maravilhas aos teus olhos, louva pela presença de Deus ao teu lado, nas tribulações que você está enfrentando. Louva a Deus. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo cansaço, Senhor. Eu te agradeço pela tua companhia, Senhor. Eu te agradeço porque tu me sustentas. Eu te agradeço, Senhor, pelo meu casamento. Eu te agradeço, Senhor. Eu te louvo e te bendigo. Eu te exalto e te glorifico, Senhor. Muito obrigado. E antes da gente cantar esse refrão mais uma vez, eu quero terminar essa pregação com uma palavra de Deus para você levar para a tua casa. Uma palavra de um salmo que diz o seguinte: aqueles que plantam entre lágrimas ceifarão em alegria. Aqueles que plantam entre lágrimas ceifarão em alegria. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque quando nós estamos em Deus, o sofrimento, ele não nos blinda, né? Mas a alegria que nós temos é que a palavra final já foi dada, né? E essa palavra é uma palavra de alegria. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar.